Agora, eu vou ter que mudar para um outro assunto que assim, Claro. eu não tô entendendo. Como é que uma pessoa cheia de vida, cheia de alegria dessa, passa por um desafio tão grande e não perde a alegria a vida dessa? Porque eu não consigo. É uma patricinha. Não, quer dizer. Quer dizer, não, pera. É uma doraminha casca grossa Doraminha. de verdade. Como é que é isso? Porque foi o seguinte, eu sofri muito. É sério, Não, né? para de Ela mentir. sabe. Não, é sério. Não. A minha Foi, mãe era é. a minha melhor amiga. E a minha mãe descobriu em 2007, quer dizer, 2008, no Foi dia do meu 2008, aniversário, em é. 2008, que veio o resultado. Que ela estava com câncer de mama. Sua mãe. Minha mãe. E o câncer que ela teve é um câncer que a Patrícia Pilar teve, que é o chamado de tumor de Paget. Isso. Ele começa no ducto mamário, ele atinge primeiro a areola, o bico do seio, entendeu? Só que o que aconteceu? Em 2007... E ele é difícil de detectar na muito mamografia difícil. também. Em Que ele é 2007... com mastite, não é? então, em 2007 Não ela sei, já acho que é. estava, mas não sabia. Começou a coçar. Então, eu sempre falo para as mulheres ficarem alertas, porque se você sentir alguma alteração no bico do Algo seio, diferente, algo assim, diferente, no se seio mudou até o em si, aspecto, se tá um aspecto de casca de laranja, se tá uma ferida, se mudou a coloração, ou se tá coçando muito, você tem que ficar atenta. No caso dela, começou a coçar muito. E aí, a minha melhor amiga, saudosa melhor amiga, que eu também perdi minha melhor amiga, a Flavinha, ela levou minha mãe para fazer uma mamografia, que essa minha amiga era médica. Levou para minha mãe fazer uma mamografia com uma médica e tal, só que na mamografia não detectou que ela estava com o tumor de Paget. E aí foi o problema maior, porque ela começou a tratar aquilo como se fosse uma alergia. E aí começou a passar pomada. A médica passou uma pomada pra É. ela, porque ela foi na dermatologista, porque achou que era alergia, e ficou passando pomada. E era o câncer. Uhum. E porque é um câncer que dá em 1% dos casos nas Nossa. mulheres. Ele é raro. É Então muito ele é raro, muito é. difícil, foi sorteada. Aí o que aconteceu? Quando veio um belo dia, ela foi tirar o sutiã e tava sangrando, ela não viu. Quando ela tirou o sutiã, ela tirou o bico do seio. Caiu o bico do seio junto. Nossa, tá de sacanagem. Não. Pois é. E aí, quando isso aconteceu, na hora, a internet tem suas coisas boas, eu comecei a ler a respeito, Já e bateu aí o eu sinal. vi o caso da Patrícia Pilar, e eu falei, é o que a minha mãe Você tá. recebeu um e-mail, não foi Eu isso? recebi um Eu e-mail. lembro. Eu Naquela falei, época era mais e-mail, Era né? mais e-mail. Eu falei, é o que a minha mãe tá. Nisso eu entrei na sala do Eduardo, que o Eduardo trabalha comigo, e eu comecei a chorar. Ele, o que tá acontecendo? Eu nem namorava com o Edu ainda. Eu falei assim, a minha mãe tá com câncer. Mas de onde você tirou isso? Eu falei, não, minha mãe tá com câncer, eu tenho certeza. E aí, na ultrassonografia, foi no ultrassom que detectou. O médico do ultrassom falou assim, olha, tem que procurar um especialista. Quando ele falou isso, eu já sabia. Uhum. Aí a gente foi no especialista, o especialista só de olhar, aí falou assim, olha, você tá com câncer de mama e é sério e mata. Ela ficou, porque ela não tinha caído a ficha, né? Então aí ela ficou na real. Então ela descobriu, veio o diagnóstico no dia do meu aniversário, dia 19 de abril de 2008, e ela faleceu dia 16 de julho de 2010. O caso dela foi muito rápido, assim, né? Tem gente que é Já mais tava rápido, bem é mais claro, mas é agressivo. porque já estava agressivo. Uhum. E outras coisas que Tava aconteceram avançado de já tratamento. também, E né? ela passou por quimioterapia, a vermelha, que é a mais forte, que cai cabelo, a pessoa passa mal e tudo mais. É. Passou por radioterapia, o caso dela da rádio. Foi uma daqueles Foi um casos. caso Ah, complicado. aqueles casos também. Exatamente, ela presente. foi uma Pastilha de delas. Ela foi. cobalto, é um caso que aconteceu em Santos, no hospital em Uhum. Santos. E que a pastilha de cobalto estava vencida, não tinha pastilha, enfim. A minha mãe era para ter feito a rádio em 21 dias, demorou Ela, 6 na verdade, meses e, na ela verdade, não ela estava nunca recebendo fez, nada. nunca fez, porque E tava aí, quebrado. aí deu 6 exatamente. meses depois, aí um nódulo enorme no pescoço, que foi o que Uhum. acabou dando realmente a metástase. Deu metástase. Então, assim, eu sofri muito. Todos nós, né? Todos lá em nós, casa. porque Porque a todo gente, mundo a gente morava todo mundo junto. A Sim. minha avó, ela era minha mãe, praticamente, né? É. Eu tinha duas mães. Eu falo que a minha grande inspiração é minha mãe e minha avó. Ainda mais Então, na assim, moda e tudo mais. foi uma perda muito grande pra nós. E nisso, o meu pai... Família ótima, né? Minha família tem Gente que de ser desastre, estudada. né? Ah, O programa, Maria. cadê o médico do programa, gente? O meu pai, ele tinha uma doença hereditária, que a família do meu pai veio da Suíça, do cantão italiano da Suíça, que são os Bragueta. Uhum. E praticamente todos da família têm uma doença chamada Coreia de Huntington.
É uma doença que você... Que é bem rara também. Raríssima, óbvio, tinha que ser, né? E Mas ela mexe, enfim, a minha avó paterna teve durante uns 10 anos a doença, ela fica prisioneira dentro do próprio corpo. Então, você não consegue andar sozinho, você não Você vai consegue perdendo comer movimento, mas sozinho. você tem, Você o seu tem os intelecto movimentos, continua. para muitas pessoas, tá com Parkinson, porque às vezes treme, não, tá com É, demência. muita gente confunde Confunde. demência, É Parkinson muito e difícil, Alzheimer. ela tem uns um pouco dos movimentos três. involuntários, mas É. a tua cabeça tá perfeita. Então, Exatamente. ele desenvolveu um pouco da doença, mas ao mesmo tempo ele também acabou desenvolvendo, acho que pelo sofrimento, ele acabou desenvolvendo demência. Nossa. Então, quer dizer, foi uma barra que a gente passou desde a doença. E eu acabei desenvolvendo síndrome do pânico. Não tenho vergonha de falar. Acho importantíssimo a gente estar comentando Uhum. sobre isso. A gente passou agora pelo Setembro Amarelo. Não tem que ser Foi, conscientização só no Setembro Amarelo, tem que ser Sempre. Todos os sempre. meses. Sempre. Sempre. Ninguém acha que é brincadeira, que é bobeira. Não Faz é brincadeira. Nossa, Eu não. achava antes, eu tinha. Não da questão da depressão, mas antes eu achava assim, síndrome do pânico, não é possível. Eu tive muitas colegas do meu trabalho que tiveram síndrome do pânico. A Audrey chegou a comentar alguma coisa aqui Sim, no sim. programa de vocês, que ela também teve amigas, pessoas que trabalharam com a gente, homem e mulher. E eu falei, não é possível. Até o dia que eu tive uma crise terrível de síndrome do pânico. estava que ela, junto. coitada, estava Ai. junto. Eu não dirijo mais por causa da síndrome do pânico, porque a minha primeira crise Foi no seríssima. carro. Comigo tudo tem que ser, né? Grandioso. Eu parei a Avenida da Praia. É, ela parou, foi. Eu tinha Claro. 13 anos, tava só eu e ela no carro. E eu E berrava aí que ela nem uma parou, doida. berrando, e eu desesperada, porque eu era 13 anos, né? Naquela época, 13 É. hoje em dia 13 anos é avançado, É. né? Naquela época não era. Então eu fiquei desesperada, nossa. Tanto É. que hoje em dia eu tenho um pouco de trauma também de carro, por causa dela. Coitada. Aí foi. Mas foi então, do assim, nada isso? No Foi meio da do Avenida da nada. Praia? Do nada. Eu Ela tava indo dirigindo. buscar a minha mãe, na verdade, Foi. que a minha mãe tava trabalhando em São Paulo, eu tava indo buscar a minha mãe Acho que no foi ali posto, no- na Santa isso, Casa, ali, aquele foi. posto em frente à Santa Casa. E aí a gente tava em Do frente ao. É o carro? ao Caixa Econômica Federal ali. Isso, ali em passando frente à Praça das a Bandeiras, CIA sabe? ali. Ah, sim. sei. É, Ali da Foi Costa exatamente Praia. ali. É. E foi do nada, assim. Do nada ela começou, ela parou o carro e Eu achei começou a que ter a fosse crise. morrer, que eu achei que Foi. fosse bater o carro. Chorou, que chorava. fosse- E eu tava na hora sozinha. A primeira coisa que eu fiz foi ligar pra minha avó e pro meu padrasto, que na época nem era meu padrasto O ainda. Eduardo, o Santo É. Eduardo. Um anjo nas nossas vidas. É verdade. É verdade. E aí foi isso, mas assim, eu lembro que eu fiquei desesperada. Eu lembro que ela realmente parou, e aí um monte de. Passou um monte de gente Nossa, xingando. Nossa, só piora, né? Só piorou. Aí e aí eu que super errava. assustada. Pessoas Ela xingando. piorando a crise, com as pessoas xingando. Aí É. chegou o cara da CT tentando entender o que tava acontecendo. só Eu não berrava. sabia o que tava acontecendo. Foi E desesperador, não te desesperador. reconheceram? O cara da CT reconheceu. Eu acho que reconheceu, acho que ele O cara da reconheceu. Como CT você explica reconheceu. isso, cara? Porque, tipo, não tem quem diagnostique num momento desse. Não, olha, eu acho assim, eu não É. vejo, as pessoas têm muito preconceito. Uma vez eu fui, tem até que falar, porque preconceito é uma coisa muito difícil da gente lidar. Uma vez eu fui num grupo de estudo, de constelação, não sei o quê, e eu não voltei mais, eu acho o tema super interessante, porque uma das mulheres do curso falou assim, um dos casos era sobre síndrome do pânico, eu tava quietinha na minha, não falei que eu tinha síndrome do pânico, e a mulher falou, síndrome do pânico, a pessoa é louca, né, e tudo mais. Nossa. Aí eu falei, gente, como a pessoa não tem informação. É, E era um falta de grupo de informação. pessoa, você vê que era pessoa que tinha feito faculdade, que tinha estudado, que tinha um conhecimento. Não eram tão ignorantes, não deveriam ser, não pelo era menos. nada ignorante, era assim, tipo, sociedade, entendeu? Eu falei assim, gente, a mulher falou um negócio desse, eu queria levantar dali e ir embora. Mas eu continuei, fiquei calada, eu falei, não fui casca grossa, eu continuei calada, eu falei, nunca mais eu volto aqui, nunca mais voltei. Porque é uma ignorância muito grande que a gente tem hoje em dia a respeito de síndrome do pânico, de depressão, que é muito sério. E a gente fala realmente que é a doença do século, ainda mais agora, com a pandemia que a gente teve. Muitos casos de pessoas que acabaram desenvolvendo depressão, que acabaram desenvolvendo síndrome do pânico, pessoas que se suicidaram. É que no jornalismo a gente não pode falar a respeito de suicídio aqui no É Brasil. antiético. É o antiético, é uma norma que a gente tem, porque infelizmente você acaba influenciando outras pessoas a se suicidarem. Então a gente exatamente. não fala. Não Mas pode. aumentou demais o número de suicídios. Então, assim, as pessoas têm preconceito e falam assim. Eu cheguei a viver esse preconceito até com o meu irmão. Hoje em dia ele não fala mais isso. Ele fala assim: toma remédio. Não, tem que fazer isso, aquilo.
Não, tem que falta tomar o que remédio, fazer, tem que se ocupar, sim. não sei o quê. Não, isso ele nunca passou pra mim. Ele Não, sempre foi é maravilhoso. que ele é contra, ele é um Ele pouco contra remédio, assim, E olha que ele tá Mas, estudando pô, fala pra ela medicina. que é falta do que fazer, mulher. Não, cada- ele nunca falou isso pra mim, tadinho. Não, mas ele as é meu pessoas maior, falam, Mas tem as gente que pessoas- fala. Não, tem gente que fala. Você não Sabe tá que- ocupada, tá Eu ociosa demais. já escutei de pessoas, assim, aleatórias, falando que é falta de Deus. O que Não, você faz também. com uma Isso pessoa já ouvi. dessa? Você não tem religião na sua vida, por isso que você tá O que assim. Já você faz com uma pessoa Falta de dessa? Jesus. Falta de Gente do Jesus. céu. No coração. É falta de já Deus. E se a pessoa soubesse o quanto eu acredito, entendeu? O quanto eu tenho fé, porque senão eu não estaria aqui hoje, se eu não tivesse a fé que eu tenho. Por tudo que as pessoas não têm ideia, mas eu já passei por muita coisa. Entendeu? É, Então não as tem. pessoas não têm essa empatia, não tem. Então, assim, eu tomo remédio desde 2007 e eu vou ser muito sincera. Se eu soubesse que o remédio teria me feito tão bem como me faz hoje, eu já teria começado a tomar remédio há muito tempo. Sim, É que o mais difícil é você regular a dosagem É, e o tipo do bem medicamento. difícil. Ser bem Eu assessorado fiz nesse uma, ponto. assim como no É. câncer eu fiz uma via sacra para achar o meu médico e o tratamento, porque Uhum. foi difícil. Com a síndrome do pânico, eu também fiz uma via sacra de médicos. Foi, eu é. gostei dos médicos até que eu passei, mas o problema dos médicos que eu passei, no caso, foi o medicamento. O primeiro medicamento que eu tomei, eu engordei 10 quilos no mês. E o que é problema disso? Eu trabalho com imagem, eu trabalho na televisão. Quer queira ou quer não, existe a gordofobia. Não tem jeito. Isso é uma coisa que as pessoas têm preconceito, principalmente quem trabalha na televisão. E eu apresentando imagem, dois né, no programas na geral, época, é. o Corpo em Ação e Tribuna Esporte. Então, de ter pessoas queridas minhas que me pararem na rua, de parar na rua e falar assim, nossa, Vanessa, como você engordou? E a minha mãe querer matar Falta a de pessoa. noção, né? Vamos Mas combinar. Mas as pessoas não Desculpa. têm noção. É uma invasão Não, absurda. É, eu, não vou, é? eu vou contar uma história engraçada, porque Desculpa. comigo... Não, eu até vi hoje esse fotógrafo, coitado, ele é um fofo, juro pra você. Ele é um fofo, ele não trabalha mais na tribuna, ele é um fofo, ele é um cara educadíssimo. Mas, enfim, tinha o programa Corpo em Ação, que era aos sábados, e eu estava apresentando o Corpo em Ação e eu entrar ao vivo, porque, né, eu era apresentadora, e aquelas Copas TV Tribuna de futsal, de handebol, que revelou escolar. até o Neymar e tudo mais. Tô lá. Faltava 30 segundos para entrar no ar. Eu tô lá posicionada. Para entrar era ao vivo o programa. Aí me passa ele. Vanessa, que bem, parabéns! Contagem regressiva. Nossa. Eu, parabéns? E parabéns, Puta, parabéns por quê? Agora que você caiu. Exatamente. Eu tô acreditando, grávida! cara, eu tô Eu- imaginando a câmera. Aí eu assim, eu não estou grávida, eu estou gorda. E aí, já entra bom dia. Olá, boa tarde, grata, todo gorda, mundo meu. começa agora o Corpo em Ação, ao vivo. E esse fotógrafo pi. Mas é mesmo. Gente, mas Eu agora passei por isso. Mais de uma as pessoas vez. fazem. Cara, na Mas é um dúvida cara fica muito sem quieto, noção. É né? melhor ficar quieto. é. Várias, não, mais Mas de uma as pessoas vez. fazem. Essa semana, uma funcionária minha chorou horrores. Veio um representante que tá sempre aqui com a gente. Aí ele entrou, eu não tava, vieram me contar. Ela ficou chorando a tarde toda. Ele entrou, tal, aí tava todo mundo almoçando, que a gente para, entre meio de meia, 1h30, para, todo mundo almoça junto Uhum. e tal. E ele veio nesse horário, que ele já conhece a gente. Aí ele virou pra ela, nossa, é verdade. O que que é? Pra quando? Nossa. Nossa, mas assim na Meu lata. As Deus. pessoas não tá. têm que falar nada. Espera a Aí pessoa ela falar se tá olhou grávida ou não. assim, veio pra dentro e chorou Tadinha. horrores, não queria depois Ai, sair. coitada. Gente, machuca. Eu vivi na pele e isso machuca. Dói. E aí ele ficou extremamente Dói. sem graça, não sabia onde enfiar Dói. a cara. E pior é que ele Foi não fez embora. por mal, né? Não foi. Mas ninguém Sabe, acha que arrumar faz por assunto? mal, Quis cara. arrumar assunto? Que nem esse É. fotógrafo, não fez por mal, mas e É, eu acho agora? que Ele as pessoas não fazem Mas por esse é o mal, tipo mas de é que é um coisa que você fora não- muito. Meu Deus. Espera alguém falar que tá, né? Exatamente, é. espera, né? Mas Ou eu não acho fala que- nada também. Mas eu acho que é né? diferente Então. daquele comentário que nem você falou, nossa, como você engordou. Não, esse aí Esse é comentário, eu maldoso, acho né, que esse, velho? parece que ele não, ele seja Esse transmitindo daí de algo tipo é. assim, ah, não, eu tô preocupado com você. No fundo eu não tô. Eu tô Não. tipo, nossa, você tá mal. Tipo, só que eu não quero É. dizer isso, eu falo, tá gordinho. Exatamente. Ah, no É Face já diferente. sofri bullying também, no Face, de... Claro, Nossa, a pessoa, foi. né, Esse cara é. esse Ai, foi. que ódio. Não De deu hater, pra- assim. De hater falando assim, Vanessa Faro tá muito gorda pra apresentar o esporte. Foi, é. Aí até gravei um vídeo, porque eu acho assim, é um absurdo a pessoa Uhum. querer avaliar toda a minha carreira e tudo o que eu estudei, tudo o que eu, represento na minha carreira, no jornalismo esportivo da região,
querer falar que eu sou capaz ou não porque eu tô acima do peso ou não. Gente, não é por Nada a aí que ver. você tem que... E não deve ter correlação, porque na verdade você tem apresenta, nada você a ver. mostra. E o esporte é pra todo mundo. E tem outra Exatamente. coisa. Vamos Você não é lá. uma personal Desculpa, trainer, né? meninos, Que mas você vamos vende a lá. imagem. Ah, Quantos apresentadores de Eu esporte, ia trazer esse comentaristas ponto que agora. são obesos? Eu Quase tenho um todos. grande Muito. amigo Exato. deles que é meu. Tenho um grande amigo, o melhor amigo do meu marido, Quase é todos. bem acima do peso. E é apresentador Não e faz tem maior essa sucesso. correlação. Mas só Agora, jogador. mulher não Mulher pode. não. Mulher é tudo magra. Mulher Para pra não pensar. pode. Todas Pode as ver mulheres que são mulher magras. é magra. Pode ver. Mas, Só mas, pra aí- pra mas pensar. o apresentador também sofre um pouco com isso, não sofre? Não tanto quanto mulher. Não, Não, tô não querendo tanto, aqui óbvio. botar polêmica de feminino, não é isso. Não, é, não, é não. verdade. real, é verdade. realidade. A mulher, além. O quê? Você vê um apresentador, principalmente no esporte, que é pior, porque o esporte exige que você, tem que ter, o apresentador de esporte tem que praticar esporte. Eu pratico esporte, Você eu sou pratica atleta pra de canoa caramba, havaiana, então eu já isso não pratiquei de tudo. justifica. Eu já fiz Muay Thai, eu já fiz CrossFit, eu já Já fez fiz cross A gente já country, fez polidense. fizemos eu já fiz Bravos, eu sou alucinada pela Bravos, que é ele aquela, eu fez. sou alucinada. Maravilhoso. Voltou com a de costela mergulhar quebrada. na água. Trinquei, na verdade. Não quebrei, mas trinquei a costela. Cara, eu tenho uma história da canoa havaiana que eu ganhei o apelido de uma amiga minha de Costelinha por causa disso. Eu fiz a volta. Doriminha, Doraminha, Patricinha, Costelinha, Casca Não, é Grossa. só Até o final tudo, do tá, programa tem a um gente monte, tem muda muito essa mais. hashtag. Tem muito mais. Acho que eu vou dar minha caneca pra ela, pode? Eu fiz uma prova da volta, eu realizei um sonho da minha vida, que foi a volta à Ilha de Santo Amaro, que eu fiz no ano passado, que, pra quem não conhece, vai ter agora nesse final de semana, inclusive no sábado. Mas ano passado você não operou? Então, eu fiz antes Foi de saber que antes. tava com câncer. É. Ah, Porque a gente não chegou lá ainda, a gente parou Eu já ainda estava na com Avenida da câncer. Praia mas você com não um sabia, ataque de tá? pânico. É Tô verdade. esperando. gente, já Mas tudo bem. Nossa, já Conta mudou. da já- canoa havaiana. Cortando, tive Conta da ataque de canoa pânico em havaiana. 2007, comecei a tomar remédio, não parei mais, engordei 10 quilos, nunca mais consegui emagrecer direito, porque o remédio vai inchando, e você tenta diminuir, não vai, e agora, então, eu tive que antecipar a menopausa por causa do tratamento do câncer de mama, e aí também vai inchando, é isso. Nossa senhora, não sei se entenderam alguma coisa. Resumiu, maravilhoso. Mas ele tinha perguntado como você tava falando do histórico lá, não era isso? Do como descobriu o câncer. Porque como é que você lida com isso? Porque quem olha pra você, tipo, não pensa primeiro que você passou por um baque, que é isso. Hoje em dia, por mais que você fale assim, tô com câncer, mas início. Cara, é um baque de te tirar a alegria. E como você descobriu? Foi assim, em exame ou você teve algum sintoma? Não, foi Foi assim, no- é engraçado, eu já Foi tava no controle, sentindo umas não? dores na mama esquerda, mas eu achei que era porque eu tava acima do peso. Muito real, assim. Então, eu falo, não tenho vergonha de falar essas coisas, porque eu acho que é importante, porque assim como eu, outras mulheres devem passar pela mesma situação. Eu dormia do lado esquerdo e eu sentia assim, acho que é porque eu tô acima do peso, então deve estar incomodando. pesado, tá incomodando. pesado, exatamente. Aí, o que aconteceu? Outro erro que eu cometi, meus erros eu falo no Patricinha Casca Grossa, desde que eu criei, eu falei assim, eu não vou mentir, vou falar dos meus perrengues e do que eu fiz de errado, que é para que sirva de lição. Em 2019, eu fiz os exames preventivos, mamografia, foi. ultrassonografia, blá, blá, blá. Só que eu esqueci de levar no médico. E lá já tava acusando. Já tava mostrando. A minha... Mas você não leu o laudo? A gente não tem médica, costume a gente de não ler. tem o costume de ler, É. porque eu não entendo nada, eu não sou médica, entendeu? Eu abro todas. Eu Entendeu? geralmente não abro Agora porque eu vou começo a entender nada. agora eu já agora Eu posso não depois levar no dessa- médico, mas eu não levo, porque eu já li. Mas eu já sei descobri, isso, né? mas eu descobri que tem muita gente que faz isso. Que vai no médico, faz os exames, aí foi no médico, fez os exames, acha que tá tudo joinha, tudo bem, entendeu? E eu esqueci. Eu esqueci totalmente, não levei. Aí o que aconteceu? Em 2020, no dia, começaram coisas estranhas. Eu acredito que tudo na vida tem uma razão. Eu também. Dia 16 de julho do ano passado, tinha feito 10 anos que a minha mãe tinha falecido, da passagem espiritual dela. E foi nesse dia que a gente Foi levou a no Suri? dia 15. No dia 15, a gente tinha a gata Suri, Que era uma Baby. outra gata nossa. que era a gata que era o único bicho, o último bicho que a minha mãe tinha conhecido. É. Nossa, né? É. E a gente foi levar a Suri para um exame. E a Suri morreu durante o exame. Foi assim, do nada. Do Do nada. nada. Mas, A gente nem pelo esperava. amor de Deus, que período, hein?
Pois é, né? Maravilha. Morreu durante o exame, isso foi dia 15. Aí meu irmão tava junto e falou assim, Van, fica calma, olha o nome dessa praça. É Praça Allan Kardec, para quem não conhece, é Allan Kardec que fundou o kardecismo e tal. E a gente tem uma visão espiritualista, Sim, né? eu sou E, kardecista. e aí a gente falou assim, tem uma razão, mas eu fiquei arrasada. Ela, então, nem se fala. É. Aí, dia 16, fez os 10 anos da passagem da minha mãe. E aí, dia 19, eu tava sentada vendo uma série. Era o Walking Dead que a gente tava Deve vendo? ser, Deve não ser, né? lembro. Que a gente já, domingo a gente vê Walking Dead. Aí, eu tava... Do nada, eu lembrei da minha mãe, lembrei da Súria. Eu falei, nada é por acaso, né? Tem que ter alguma mensagem. Aí, eu resolvi fazer o toque. toque. É. Nossa, Aí você tá de sentiu? sacanagem. Não. Foi mediúnico assim o negócio? Foi. Na hora, eu senti um caroço que não tava lá. Eu falei, que é isso? Isso não tava aqui antes. Aí liguei no dia seguinte pro meu médico desesperada. Acabou o domingo já. Acabou o domingo, não falei nada pra ela. Aí quando o meu médico mandou fazer a mamografia e ultrassonografia, eu já tinha aquilo dentro de mim, de que provavelmente era. E aí quando eu fui fazer a ultrassonografia, a médica da ultrassonografia, ela foi muito legal, assim, porque ela viu que eu tava nervosa, e ela falou assim, olha, Vanessa, ela me conhecia, eu falei, Vanessa, eu vou conversar com o teu médico. Quando ela falou isso, Você Já sabia? Já sabe, Já que é sabia. positivo. aí eu já fui, acho que mentalmente me preparando. Aí quando vem a notícia, é claro, a primeira coisa que passa na tua cabeça, você fala assim, Desespero. eu tava com o Edu, eu falei assim, vou morrer. Eu tava indo pra TV, eu falei assim, e agora? Eu falei assim, não, eu não tenho a mínima condição de ir pra TV. Eu falei assim, vou morrer. E aí, o que aconteceu? Passou um filme na minha cabeça, a história da minha mãe. Então, eu falei assim, eu não vou reviver tudo aquilo que a gente viveu. A gente sofreu muito com a história da minha mãe. Eu falei assim, eu não vou... Na época, minha mãe foi tratada pelo SUS. Então, no SUS, ela foi super bem tratada, todos os exames, recebeu medicamento. O problema é que no SUS, o que demora é o exame, que assim, você tem que fazer um exame para ontem, no caso de câncer. O time entre uma coisa e outra demora. E no caso, demora. Eu, graças a Deus, tenho plano de saúde. E aí eu falei assim, eu pensei por amor a ela, a primeira pessoa que eu pensei foi nela e no meu irmão. Meu irmão não tem ninguém, ele só tem eu. Você é a mãe dele. Eu sou a mãe, eu virei a mãe dele, eu virei a irmã, que são Irmã, 20 anos de diferença. Então eu cuido do Lucas, né? Então, assim, eu pensei nos dois, eu falei assim, eu não posso morrer e eu não posso enfrentar de uma maneira depressiva, porque assim, de deprê, porque senão o câncer é uma doença que ele atinge não só a pessoa. Família toda. É a família inteira que fica doente. A gente viveu isso. A família inteira ficou doente. Então eu falei assim, eu não posso, não quero viver isso de novo. Não quero passar por isso de novo. Não quero que eles passem E eu por acho isso. que o time de vida também influencia, não influencia Também, como você tô leva mais a doença. amadurecida, sei lá. E eu, Mas você ainda tem uma idade que você quer, diferente de quando você pega com 60, quando você pega com É muito 30, quando você também. pega com 50. Também, acho que afeta tudo. E afeta também a questão, graças a Deus, o meu marido é maravilhoso. E assim, ele foi um parceiraço do princípio até agora, entendeu? Todas as consultas, eu ia com um batalhão na consulta, né? Eu, a Bruna, família meu irmão, toda. a família toda. Então, Faltava só o Bernardo. isso faz uma diferença enorme. Infelizmente, eu tenho amigas sobreviventes de câncer de mama que os maridos abandonaram. Entendeu? Isso é a realidade de Nossa, muitas sério? mulheres. Seríssimo. Nossa, gente. Os que Porque maridos influencia a vida abandonam, sexual, principalmente. Influencia a vida sexual. Aí, Ai. dependendo do tipo de tratamento, se é quimioterapia, radioterapia, a mulher não tá bem, a mulher entra em depressão, a mulher não se sente bonita, a mulher tá careca, a mulher tá fragilizada, ou a mulher tá sem o seio. Então, quer dizer, infelizmente, tem muito homem que abandona, muito parceiro que abandona. E eu vivi uma experiência, graças a Deus, eu tive 2 exemplos maravilhosos. Nós tivemos, né, filha? O meu pai, que foi o melhor marido do mundo que eu vi, ele falava minha mãe careca. Minha mãe passou por químio, rádio, então minha mãe careca. Ela fez a mastectomia da mama esquerda, que nem eu, só que ela não fez a reconstrução, porque no SUS, na época, você não fazia reconstrução imediata, né? Então, ela mastectomizada e ele berrava, se lembra, filha? Eu lembro. A mulher mais linda do Do mundo! mundo. Então, quer dizer, foi uma história de amor, assim, Maravilhosa. que eu os dois. nunca vi igual, entendeu? Então, ela mesmo toda fragilizada, ele falava que que era linda. É. Não, Mas é e ela, emocionante eles mesmo. fizeram aniversário de casa, faziam um aniversário de casamento já 10 de julho. Foi. Ela esperou, ela já estava
amarela, toda amarela, com a barriga de Olho, né? ascite, já tava, Tudo, ela tudo, voltou, ela tudo. estava hospitalizada, o médico mandou para casa para ela morrer. Isso Porque foi ela não queria morrer no hospital, ela queria É, morrer em casa. Mas eu acho que isso é o que mais dói pra família, não é? É. Você não sabe o dia de amanhã. Porque você É, tá lá você esperando tá lá. horas. E a gente sabia, assim, ela, dia 10 de julho ela fez aniversário, ela esperou para morrer. Porque aí ela cantou pro papai, se lembra? Como é lindo, como é grande o meu amor por você. Cantou para ele chorava, bom, todo A mundo gente nem chorando, né? consegue escutar Nem essa consigo- música eu mais não hoje em consigo dia. mais Nunca ver mais a gente Roberto consegue escutar Carlos essa na minha... música. Não consigo mais, eu era fã, não consigo assistir É. nada do Roberto Carlos. E ela faleceu no dia 16. Quer dizer, ela esperou, entendeu? Que era o grande amor da vida de um do outro. Então eu tive muita sorte de ter pais, um casamento muito feliz, assim, ele era apaixonado pela minha mãe e ele foi um parceiro até o final de falar que ela era linda, maravilhosa. Uhum. E graças a Deus o meu marido, assim, ele me acompanha em tudo, ele me dá uma força, ele ajuda Ele é a gente, maravilhoso. entendeu? Então assim, então eu só tenho a agradecer, porque eu tô tendo a chance que outras mulheres não tiveram, de tratamento, De acesso à de acesso à informação. informação, de ter assim, o apoio da família, do meu filho, da minha filha, do meu marido, até de amigos, entendeu? Então, assim, diante disso tudo que eu falo, olha, diante disso tudo, eu acho que nada é por acaso na vida, é um aprendizado. O que a gente tem que ficar atento agora é assim, minha mãe teve provavelmente ela estava com 58, Quase 60. quase 60, e quando eu já devia estar com 47, 48, então quer dizer, 10 anos a menos. Então, eu fiz um exame agora genético, que é para Eu poder tenho que ver fazer, se é. ela não vai ter, porque o médico falou assim, olha, você tem que prestar atenção que está diminuindo de geração, de 10 em Uhum. 10 anos. Então, por isso que a informação é muito importante, Muito. para você já se proteger e ela se proteger também. Com certeza. Né? E aí enfrentar, que é o exame, eu fiz o exame genético agora, ainda não saiu o resultado, que é o que a Angelina Jolie Sim, fez. fez. Você ainda tem Isso, a Fez a probabilidade de mastectomia ter. preventiva. É isso mesmo, que ela do- tirou as mamas e o E útero, depois o né? útero. E a gente é super a favor disso, né, Sim, filha? eu Se sou. você tem acesso, Se você pode se der, antecipar, pra que se que você der vai esperar dar o positivo, eu vou problema? tirar É. tudo, A gente... Quero nem saber. Eu perguntei pra ela se der. Ela falou assim, vou tirar tudo. Não, assim, eu tive o exemplo da minha avó, mas atualmente eu tenho dois grandes exemplos, assim, de duas Verdade. guerreiras na minha vida, que é a minha mãe, que agora já se curou, já Sim, está sim. curada, né, mas fazendo tratamento, e a Tá na minha manutenção. sogra também. né? O meu tratamento foi diferente, porque, como eu falo, graças a Deus, eu tive a sorte, infelizmente, o SUS não tem como ter todos os exames. O SUS promove muita coisa, eu sou fã do SUS mesmo, a gente eu Viva o vi a SUS. minha mãe, viva o SUS, faço questão de falar, mas assim, por exemplo, tem exames que nem um exame muito caro, que eu falei pro meu marido, eu não vou fazer esse exame, é muito caro, é muito caro. Ele falou, não, você vai fazer, que o oncologista mandou fazer, que é o exame chamado Oncotype DX. Que é um mapeamento do corpo? Não, Que ele identifica. esse exame é o seguinte, depois eu fiz a mastectomia e já fiz a reconstrução de imediato. A minha reconstrução é diferente dos casos que a gente escuta falar. Eu sou uma das, sei lá, 100 poucas pessoas do Brasil, segundo o meu cirurgião plástico, que fez esse tipo de cirurgia. 200, eu acho, né? É, uma coisa assim, É. que é o seguinte, a gente sempre ouve falar em mastectomia, você faz a mastectomia, tem médico que já faz a reconstrução de imediato e tem médico que prefere não fazer. Eu entendo as duas posturas. Tem médico que não quer fazer porque às vezes você vai continuar o tratamento depois, não sabe às vezes qual é o tratamento que você vai fazer, e se você for fazer uma reconstrução e você for fazer a radioterapia depois, se você colocar um implante, vai dar problema. Uhum. Entendeu? Então, porque a rádio queima, né, o lugar. Então, não é muito legal. Mas o médico, fui uma via sacra. Até encontrar o médico que eu falei assim, não, eu tô com confiança de que é esse, e que toda a família teve essa confiança, porque eu acho que... Quem é ele? Fala o nome. É Dr. José Luiz Bevilacqua, é de São Paulo. E ele me chamou a atenção, os médicos que eu passei aqui em Santos, maravilhosos e tudo mais. Eu já tinha marcado quimioterapia, porque os médicos falaram que eu tinha que fazer a quimioterapia tudo mais, a da mais agressiva. Aí o meu irmão, devido a trauma, né, com tudo que a minha mãe passou, ele falou assim, olha, Bá, ele me chama de Bá,
procura uma terceira opinião, por favor, eu que tô te pedindo. Porque teve um dia que eu surtei, né? Que eu falei, porque eu fui num médico que falou uma coisa. Falou que eu tinha que fazer mastectomia e não iria fazer a reconstrução de imediato, né? Que eu iria passar pela quimio, a rádio e só depois do tratamento de 1 ano que provavelmente faria a reconstrução. Ok, mas primeiro eu faria a quimio e depois que eu ia fazer a mastectomia. Aham. Aí, o outro médico que eu fui em Santos, uma amiga que marcou pra mim, porque eu já tinha marcado a químio, uma amiga marcou pra mim e ele falou assim, não, eu acho que o teu caso não é nem a químio, é imunoterapia. Mas vai fazer mastectomia, isso porque já tava muito grande. Aí eu falei, não, tudo bem, ok. Tem que arrancar, aliás, eu queria já arrancar logo. Aí que pegou, né? Eu já queria chamar de marciano. Tem um ET aqui, eu quero que ele volte para Marte. Que isso não me pertence. Aí o que aconteceu? Aí esse outro médico falou de fazer a mastectomia, mas de colocar um implante de silicone, uma coisa assim. Aí eu falei, um médico fala uma coisa e o outro fala outra, qual que é o tratamento certo? Eu tô falando isso. Muitas mulheres passam por essa dúvida e não sabem o que fazer. E aí o meu irmão viu meu desespero, porque um dia eu berrei no carro com ele. Eu falei assim, eu não sei mais o que fazer. Você falou que você não ia fazer mais nada. Não ia fazer mais nada. É. Da boca pra fora, né? Óbvio. Aí ele se desesperou. Aí ele se óbvio. desesperou e falou assim, vou marcar com você o médico de São Paulo. E aí, por indicação do doutor Ivan da Unimed, que é doutor Ivan Viana, que tem sido um anjo na nossa vida. É a família toda dele, o Diego, o Thiago, enfim. Ele tinha sido tratado com esse médico, não com um médico oncologista, e aí ele pediu indicação de um mastologista, e foi aí que eu conheci o Dr. Bevilacqua. Quando a gente chegou lá, o que eu achei incrível foi que entrou a família toda de comitiva. Todo né? mundo junto. Todo mundo já cheio de opinião, Todo todo mundo mundo- estudado, Exatamente. passado pro médico. Mas eu fui pra escutar mesmo. É. Aí o que foi interessante, e abriu o jogo. Eu falei assim, olha, eu fui no médico, falou isso, eu fui no outro médico, falou isso. O que eu faço da minha vida? Uhum. Aí ele olhou pra mim, a primeira coisa que ele pegou, ele olhou pra cara dela, pra cara do meu irmão, falou assim, passa o telefone de vocês, você é filha, você é o quê? É. Irmã? Aí eu fiquei olhando, mas por que esse médico tá pedindo telefone? Ele falou assim, não, porque quando a gente faz a cirurgia, o paciente entra no centro cirúrgico, a família fica muito preocupada. Então a gente faz questão de estar confortando a família, avisando. Bom, aí ele já conquistou a família inteira, né? Porque eu falei, putz, é um cara que é humano, entendeu? Ele tá preocupado A não estratégia só de marketing comigo. dele é maravilhosa. Maravilhosa, Bom, né? eu quero saber, Excelente. o marqueteiro dele Se a primeira coisa ele já Marqueteiro. viu que a família tava ali preocupada, ele falou, já vou ganhar a Já- família. é, já era. Exatamente. Ganhou. Bobo E não é. aí, o que é interessante foi que aí ele falou, olha, pelo que eu tô vendo nos teus exames, eu acho que o teu câncer é hormonal, que é causado pelos hormônios. Então, eu acho que talvez uma hormonioterapia, que pouca gente conhece, seja interessante de você fazer. Mas vamos fazer os exames e tudo mais. Então, o procedimento dele foi diferente, assim. Ele decidiu pela mastectomia logo de cara, Uhum. logo imediato, assim que o plano liberou, eu já foi. operei. Foi dia 15 de outubro, inclusive, vai fazer 1 ano que eu operei. E eu comentei com ele, olha que interessante, que eu fazia canoa havaiana, que eu tinha competido e não sei o que. Ele falou assim, então muda tudo na tua reconstrução. Eu falei, opa, como porque assim? a princípio a reconstrução dela eles iam Puxar tirar o músculo. das costas. Você pega o músculo daqui e passa pra cá. Uhum. Tem muita gente que tira o músculo da barriga, pega o músculo da barriga e põe pra cá, pra fazer a reconstrução, né? Põe enxerto e tudo mais. É o que ele tinha falado, fazer enxerto. Aí ele falou, muda tudo. Vamos conversar com o cirurgião plástico que trabalha comigo, que é outro anjo na minha vida, Dr. Gustavo Gibim. E esse cara também é fenomenal. E aí o Dr. Gustavo mostrou lá pra gente, falou assim, olha, eu poderia puxar o músculo daqui e fazer um enxerto, não silicone, porque ele falou assim, você tem pouco seio, silicone não vai ficar legal, porque ele vai tirar muito da mastectomia. Então, só que ele falou assim, só que eu tô morrendo de pena. Eu falei, por quê? Porque eu vou atrapalhar o teu treino. Você vai ter pouco movimento na canoa, porque a canoa você vai o corpo inteiro, você não vai só o braço, você trabalha tudo e você tem que se esticar. Eu falei assim, vou te prejudicar na canoa. Aí eu falei, não. Ele falou assim, a outra coisa que eu posso fazer é tirar o músculo da barriga e puxar pra cá. Só que eu também vou te prejudicar na canoa. Porque quando você puxa o músculo pra cá, tem uma amiga nossa, Beth, né, maravilhosa, que fez essa cirurgia de reconstrução. Ela tirou as duas, inclusive. Nossa. Só que ela perdeu a força na barriga. Ela não tem força para fazer abdominal. Ele falou assim, só que na canoa você também precisa da força abdominal. Sim.
Ele falou assim, então a gente vai fazer um outro método. Então, assim, eu entrei dia 15 de outubro para operar. Eu fiquei 1h30 fazendo a mastectomia em si, né? Tirando o seio. Eu fiquei 10 horas na sala de cirurgia no total. Foram 10 E o horas no restante total, foi com é. o cirurgião plástico.